Vamos para mais um episódio no nosso Cast Zoom e hoje a gente recebe três professoras muito queridas aqui da Escola Aproximar. E primeiro nós vamos se apresentar. Suzy, eu estou no Instituto Zoom desde o ano de 2016, entrei como voluntária, né? Depois foi passando, eu fui estudando, fui conhecendo mais sobre o autismo, apareceu a oportunidade de ser condutora de grupo. Fiquei no Instituto por 7 anos, né? Depois apareceu novamente uma outra oportunidade para estar na Escola Aproximar. Estou aqui no período da manhã e da tarde como educadora especial. Muito bom. E você, Vanessa? Fala um pouquinho aí da sua trajetória aqui no Instituto. Então, sou professora Vanessa, né? Eu me formei em 97, Pedagogia para Crianças Excepcionais. Ainda usava na época essa nomenclatura, e eu iniciei aqui no Instituto Zoom no projeto Vamos à Escola, né? Acho que na segunda edição do projeto. Daí logo depois disso veio aí, né, a fundação da Escola Aproximar, e daí nós estamos desde do início, né? E hoje eu também tenho 2 períodos na Escola Aproximar, período integral. E você? Então, meu nome é Nayara, eu estou também, né, no Instituto Zoom há 7 anos. Eu comecei como auxiliar, né, ajudando as condutoras, depois surgiu a oportunidade de condutora, eu fui me especializando, né, me formei em pedagoga, e hoje eu trabalho na Escola Aproximar desde o começo do ano, né, também os 2 períodos como professora. Muito bom. Então, hoje nós vamos trazer um assunto para vocês, assim, com as crianças com o nível 3 de suporte. As 3 trabalham com esse nível de crianças aqui na escola, né? Já passaram por outros níveis de autismo, mas hoje elas trabalham com o nível 3, com crianças do nível 3 de suporte no autismo, que nós sabemos que é um nível de maior comprometimento, que precisa de maior suporte. Então, elas vão contar um pouquinho para vocês essa realidade. Então, a cada episódio, nós estamos trazendo para vocês conhecerem um pouquinho sobre o mundo do autismo, né? Nós já trouxemos as crianças do 6º ano, então a gente pede para vocês acompanharem todos os nossos episódios para que vocês conheçam um pouquinho da nossa realidade. Então, as 3 educadoras vão trazer hoje para vocês quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades, né? Como é trabalhar com uma criança de nível 3 de suporte, que antes a nomenclatura era severo, né? Então agora é nível 3 de suporte, umas crianças que precisam de maior apoio, maior suporte das pessoas, das terapeutas. Então, elas vão contar um pouquinho sobre isso, né? Então, como é para vocês trabalhar com esse nível de suporte? Com alunos, né, desse nível de suporte. Como é para vocês trabalhar com essas crianças? É desafiador e, ao mesmo tempo, ele é transformador, né? Claro, cada criança, ela chega de uma maneira aqui pra gente, né? Então, assim, acredito que a chave de tudo é a paciência, né? Paciência para acolher aquela criança que vem, né? A gente sentar e ver um plano para iniciar com essas crianças. E aí, a gente tendo um vínculo, né? Criar um vínculo com elas, para daí dar sequência naquilo que tem o acesso. É transformador, né, Suzy? Tanto para as crianças, né, como para nós educadoras, porque é uma constante transformação. Sim, é um desafio, né? Diário, né? Então, porque nós nos deparamos com diversidades, né, das necessidades, então a gente tem que ir todos os dias mudando tudo, a nossa estratégia, o planejamento. Não dá nada para ser engessado, né? Não, Eu planejei aquilo e eu vou
tem que ser um planejamento também adaptado. Da mesma forma que são as atividades, a gente adapta ali para a situação que a gente se encontra na sala de aula, porque por mais que fala, né, eles são nível 3 de suporte, mas nenhum é como o outro. Então a gente tem que estar sempre aberta para isso, né, para os novos desafios, que um dia é diferente do outro, né? E mesmo nós trabalhando, né, com os mesmos níveis de suporte, os meus atendidos são diferentes do atendido da tia Ivaneza e da tia Nayara, Exato, né? porque cada um necessita, né, de uma atividade, de um olhar diferente. Eu acredito que o maior diferencial de vocês como educadoras de crianças com uma necessidade maior, né, com nível de suporte, principalmente você desconstruir tudo que a gente viu na faculdade. Né? Sim, porque na faculdade mesmo a gente, né, não aprende sobre isso. Não, exatamente. Lá é tudo muito bonito, muito romântico, mas na prática é bem diferente. E pra gente que, né, no meu caso mesmo, fui fazer minha formação depois que eu já estava no instituto, é uma luta, porque lá você vai ouvindo tudo que eles vão passando, que eles vão ensinando, e você... Tipo, e a nossa vivência é outra realidade. Então a gente tem que vir mesmo desconstruída do que pode ser, que vai nos oferecer naquele momento. Bom, uma coisa que também nós sempre ouvimos é que as crianças, elas têm uma dificuldade, né, em expressar o afeto, em demonstrar carinho, e a gente sabe que o vínculo afetivo, ele abre as portas para você conseguir acessar o trabalho com essa criança, né? Como que vocês lidam com essa questão da afetividade? Primeiro a gente conhece a criança, né? A gente vai criar a gente vai descobrir o que ela gosta, e aí a gente vai procurar criar esse vínculo, né? Acessando ali pelas laterais, né, buscando ela para aquele momento. Então sempre tem uma caixa lúdica, porque uma caixa lúdica as crianças adoram, né? O que tem ali. Então a gente sempre está buscando essa troca e puxando ele, né, para o nosso mundo, até mesmo entrando no mundo deles, né? E aí a gente vai buscando criar esse vínculo mesmo. E com os amigos também, com os amigos, né? A relação com os pais, né, das crianças, Ivaneza, como é que em sala de aula, conta alguma vivência que você teve? Não, sim, a gente não desistiu, porque não é porque eles né, eu digo assim, não que eles não têm afetos, né? Eles sentem, né? Eles estão ali. Eles têm uma maneira diferente de demonstrar as emoções. E também, o que a gente percebe? Muitas vezes, as necessidades sensoriais impedem de uma aproximação maior, né, do contato. Então, a gente também tem que estar ali em constante trabalho, não desistir. Não foi porque eu não consegui acessar aquela criança hoje, né, que não houve a reciprocidade, que eu vou desistir. Exatamente. Eles têm a dificuldade no contato visual, sim, né? Isso. Então, muitas vezes fica difícil a questão do sensorial. Isso. Né? Eles não gostam que pegue, sim, que abrace. Isso, daí a partir do interesse dele, como a Nayara disse, a gente vai aí bolando as estratégias, né, para que em algum momento você vai acessar, né, aquela criança com algo do interesse dele e vai construir aí esse vínculo que mais tarde ele vai ter demonstrações aí de afeto e de carinho e como são carinhosos, né? Então, assim, é só uma maneira diferente de demonstrarem isso. Mas ele acontece. E até essa questão aí do trabalho, de você descobrir quais são as preferências, aí entra o trabalho da família, né? Exatamente. Da família, que é aquela conversa com a família para saber o hiperfoco, isso, se ela gosta de dinossauro, de time de futebol, né? De música. Que música que ela gosta. Muitas vezes a gente coloca na atividade, né? Exato. Ai, gosta de dinossauro. Peraí, a gente faz uma atividade, coloca uma atividade daquilo que a criança gosta. E para eles poderem ter. Muitas vezes é sentar no chão mesmo, ficar brincando ali, você sozinha, até essa criança se aproximar da abertura e nós acessarmos. Porque também a gente tem que entender que eles têm limites deles e a gente deve respeitar.
Porque se a gente for também ferro e fogo, a gente acaba forçar, né? O vínculo, o afeto ali também, isso daí pode ser. E a gente muitas das vezes pensa assim, né? Que nem você perguntou, com o colega, né? Com o parceiro. Às vezes, nossa, eles não demonstram. Nossa, ele parece que não tá enxergando o outro. Aí o outro falta. Pois ele tava enxergando assim. Exatamente. Ele fica, eles perguntam, ou vai no lugar, e aí mostra a foto, né? Na rotina lá tem a fotinha, eles vão lá e colocam a mão. Então, assim, eles sentem essa falta mesmo. Então, é cada sinal que eles dão pra gente poder fazer essa Que leitura. interessante, né? Que legal. E outra coisa, em relação ao material, né? O material, aqui na escola, né, eles não são, é uma sala multidisciplinar, multisseriada, né? Tem crianças do mesmo nível, né? Mas cada um com uma necessidade diferente. Como que vocês lidam isso em sala de aula? Com níveis diferentes, necessidades diferentes. Então, como que vocês lidam com isso? Muito se fala das atividades adaptadas, né? Mas, assim, na verdade, a gente tem que adaptar tudo. O ambiente, as atividades, nos adaptar e preparar aquela criança, né? Então, não é só uma atividade, olha... Não é material. Vou dar pistas visuais, é muito importante. Claro. E, né, tem, mas, assim, não é só isso, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima desse improviso, dessa estratégia. Está preparada, né? Isso. Porque eles chegam todo de dia, forma eles chegam diferentes. Às vezes eles vêm bem animados, querendo participar, então assim, flui, aquela aula vai, que é uma beleza, mas tem dias que não. E aí? Então a gente tem que estar assim, a questão do autista não verbal, como que vocês lidam com isso numa sala de aula? Como que é o retorno de vocês? É um desafio porque a gente tem que, como eu posso dizer assim, fazer a leitura, né? A gente tem que conhecer aquele aluno. Então, não é simplesmente, ele não fala, então vamos deixar, tá tudo bem. Não, a gente tem que conhecer, porque ele é em forma de olhar, o toque, como ele busca. Então, assim, a gente tem que conhecer aquela criança. Estar disponível a isso. Aberta todos os dias. Todos os dias, porque cada dia é diferente. É um dia novo todo dia. Muitas vezes a gente já percebe a criança na entrada, né, da escola. No portão a gente já percebe. Olha, hoje ele tá bem, né, vai fluir. Tem dia que não, tem dia que ele já chega mais desregulado. Eles têm muita dificuldade. E aí aquela atividade que você preparou, você já não consegue. Né? Exatamente. Muitas vezes você teve uma noite boa, Sim. se alimentou bem. Então, E não é porque aquele aluno ele não é verbal que eu não vou falar com ele, eu não vou conversar com ele, eu vou estar sempre mais ainda, né, estimulando, ele precisa disso, porque existem a comunicação alternativa. Isso. Então, em algum momento, por isso eu falei da disposição, tem que estar disponível. Ele vai dar ali evidências de algum sinal, então você tem que estar disposta e disponível para perceber isso. O que a gente percebe é que nunca pode parar de estudar, né? Não. Né? Porque sempre inovando. Sempre inovando, então você tem que estar sempre fazendo esse movimento de buscando cursos, pós-graduações, né? Para a gente se atualizar. E assim, o que é importante que eu observo em vocês é vibrar, celebrar a cada pequena conquista, né? Que as crianças, que para um professor de uma escola regular, às vezes pode passar desapercebido. Agora, para vocês, é um momento de celebração. Então, isso realmente é todo um diferencial, né? Sim. E lembrando que essas conquistas, nem sempre elas são acadêmicas, né? Sim. Então, isso é muito importante, principalmente aí no nível 3 de suporte, né? É pensar na parte funcional daquela criança. Porque a gente sabe que nos níveis de aprendizagem, né, nas hipóteses de leitura, de escrita, é muito difícil. É muito difícil. E nós sabemos que a gente tem que estimular o quê? Muitas vezes, né, habilidades naturais que não vieram de fábrica, vamos dizer assim, que não nasceram com aquela criança, até chegar na leitura e na escrita. Então, assim, é muito importante, é o sonho de todo educador, de toda família,
que é da alfabetização. Isso, né? Imagine, assinar o próprio, escrever o próprio nome, né? É uma autonomia, né? Na uma verdade, autonomia. é um passo, né? Mas isso está aqui, né? Existem outras coisas que antecedem, né, Até esse chegar à processo. alfabetização, né? Isso. E a gente muitas das vezes pega, né? O aluno chega pra gente lá, tá com seus 10 anos, né? E ele não é alfabetizado, e aí não Uma tem expectativa muito principal, grande. tipo a autonomia, né? Não sabe, às vezes, comer sozinho. Então, assim, a gente começa, por mais que a gente, né, somos pedagogas, a gente começa do básico mesmo, né? Ensinando eles a se vestir, a importância do se alimentar sozinho, né? O correr, o pegar, o guardar. Então, assim, a gente começa do básico até chegar. Então, até chegar a leitura, a escrita, tem todo um caminho para se percorrer, Muitas vezes né? a gente se alegra com o fato dele sentar Sentar na hora do lanche, né? Sim. Aí já é uma alegria. Agora, Porque muitas vezes, né, acontece no nível 3 de suporte é que a criança, né, ela ainda não está preparada, porque que nem a Suzy falou, não senta, né, não tem o interesse, então você tem que desenvolver o brincar simbólico, Exato. né, a imaginação, é tudo, A né? troca. E a comunicação. questão das crianças que usam fralda ainda. A questão do desfraude é sempre também uma ansiedade por conta das famílias, né? Sim. Por conta quando que o meu filho vai desfraudar. Só que esquecem que antes do desfraude tem muitas questões, né? Para ser trabalhada ainda, a criança precisa estar pronta, não importa se ela tem 6, 10, 15 Ela tem que anos, se né? reconhecer, né? O seu corpo, ela tem que, como posso dizer, quem sou eu nesse ambiente, entendeu? E aí, se ela não sabe isso, então, assim, a gente vai passar isso para ela. Olha, quem é você, o seu corpo, ela se reconhecer para ter a fase do desfraude, que a gente também trabalha em cima disso, né? E a questão, assim, do professor em sala de aula, vocês têm um auxiliar de sala ou às vezes até duas auxiliares, dependendo da demanda da sala. Como que é esse trabalho de vocês com um auxiliar de sala? Como que vocês... o manejo, a função, como que vocês se dividem, como que é esse trabalho como auxiliar de sala? Porque tem que ter, é como um casamento. É um casamento. Tem que ter como um casamento. Você precisa ter porque um você não vínculo dá com ela ilusão. também. Às vezes a gente não pode nem se comunicar verbalmente, né? Exato. Usando Só o português, você. né? Ali, vocês têm que ter a liga, né? tem. Senão não dá Tem que jeito. falar a mesma linguagem, tem que estar com o mesmo olhar, porque senão não caminha, porque X é X, Y é Y, e às vezes, é que nem a Vanessa falou, a gente não precisa falar, só da gente olhar já dá pra... Porque eles captam tudo, eles são, né, suporte 3, porém que eles captam tudo. Então, uma fala que a gente fala, eles já estão ligados. Então, assim, a gente se comunica muito no olhar. Que nem a Gil disse, né? Muitas vezes essa auxiliar, né? Esse suporte que nós temos, né? Essa, vamos dizer, essa assessoria, ela dependendo do nível ali da criança, e nós estamos falando hoje do nível 3, ele é 1 para 1, e em momentos de crises intensa até 2 para 1, porque a gente tem que, né, fazer a intervenção ali com segurança daquela criança, né? Porque muitas vezes essa crise intensa ela vem acompanhada ali de maior cuidado ali mesmo com essa criança. Então, nesses momentos precisa mais de um auxiliar. Isso, e depois acaba sendo a auxiliar e a professora para se apoiarem, porque acontece isso também, né? Depois que a gente passa por isso, a gente consegue ali ajudar a criança nesse momento de crise, a gente também acaba às vezes ficando mal, então o emocional, né? Isso, O emocional, então uma precisa apoiar o outro. É um braço direito mesmo. Exatamente. Não tem outra E é fala, super né? necessário, né? Sim. Se faz necessário todos os dias nós estarmos Isso. conectados. E assim, a função de vocês, né, como professoras formadas, é uma formação que vocês estão contribuindo, né, para elas, né? A gente observa bastante isso, que o professor
ele serve como modelo, Sim. né? Como um bom modelo para as auxiliares, né? Porque a função delas é de suma importância, né? Sim. E agora, a parceria com a família? Como seria a parceria da família com essas famílias, né? Porque a gente sabe que essas famílias, elas precisam muito de um suporte emocional, né? Então, elas são, assim, carentes de informação, carentes de segurança. Então, como que vocês lidam isso com as famílias? Vocês fazem reuniões, atendem pontualmente, né? Como que vocês fazem aí essa orientação parental, na verdade, com essas famílias? E vocês sabem da importância delas, né, para o trabalho de vocês. Sim. Então, como que vocês lidam com isso, com a família? A gente tem, né, as reuniões de pais, porém que também a gente tem as reuniões, se for necessário, pontual. Né? A gente chama a família, se tem, né, no caso aqui a gente precisa resolver, né, imediato ali, a gente marca uma reunião, né, para eles poderem estar vindo, e às vezes está ali a equipe, ajustando a gente dá isso mesmo, né? Porque é que nem você falou, eles são uma família, pai, mãe, e às vezes não tem essa visão, né, tá tudo bem, então a gente vai ali, pontua, e aí eles olham e falam, nossa, não observei dessa maneira, e aí eles conseguem estar modificando, e a gente vê um grande resultado. Então, assim, é essencial. Porque se a família não estiver junto, não, a gente o trabalho não vai caminhar, todo né? Se não tiver ali todo mundo engajado falando a mesma linguagem, né? Não adianta a escola trabalhar de maneira estruturada, né? Dar todo o suporte aí para essa criança que ela precisa, e de repente em casa é completamente diferente, né? Ali não tem hora para nada. Então, não tem uma rotina. Então, limites, né? Como a gente aqui trabalha bastante isso. Limites, regras, rotina. Não é agora, tem um momento certo. E a gente consegue observar que eles estão caminhando. E às vezes, numa situação que a gente viu que está perdendo o controle, a gente já acende uma luzinha. Peraí, vamos chamar a família? E às vezes, uma modificação que eles fizeram na rotina. Dormir um pouco mais tarde, né? Ou, tá fazendo isso antes de vir para a escola. Tudo isso acaba afetando nessa questão. Então, assim, a gente tem que ter esse contato, né? A gente tem um caderninho também de recados, essa troca com a família, porque eu falo bastante que é um quebra-cabeça. Então, se uma peça não está encaixada, não está incompleto, né? Exatamente. E aí junta todos, né? A parte pedagógica com a parte clínica. Fazemos toda, né, a nossa parceria, né? E aí a gente segue aquele... Certo. E uma outra coisa é que, se vocês já vivenciaram situações assim, que a criança é nível 3 de suporte e ela chega a ser nível 2, nível 1 de suporte. Já aconteceu alguma situação com vocês, assim, na prática, né, do trabalho de vocês ao longo desses anos, uma situação dessa, que a criança é nível 3 de suporte, né, ela foi diagnosticada nesse nível 2, nível 3, e ela, ao longo do trabalho, vocês já vivenciaram situações assim? Sim, já quando, né, a gente já recebeu crianças novinhas, com 2 aninhos, né, que recebeu o laudo, que é muito importante, né, o laudo precoce. E aí, com o tempo, foi, né, avaliado, né, suporte 3, e com trabalhada a equipe, né, a equipe multi, mais os clínicos, aí a família. Hoje a gente consegue ver essa criança com 10 anos totalmente funcional, entendeu? A criança que não falava, não andava, não tinha muito equilíbrio, autonomia zero, ainda fazia uso da fralda, e hoje, assim, tem uma autonomia brilhante, vai para a escola, de ônibus, então, assim, consegue se comunicar, vai nos lugares, a mãe traz, né? Então, assim, é esse casamento que tem que ter. A família, né, a equipe clínica e a escola.
Porque aí a gente consegue E o observar diagnóstico e precoce, o diagnóstico né? precoce. Porque que é às vezes a diferencial. família vê que a criança está apresentando alguns comportamentos comportamentos diferentes, mas ela fica bloqueada e não vai, né? Fica com medo. E a gente acaba perdendo tempo, porque Exatamente. ali, Se ela com 2 tiver esse estímulo, anos, né? Com 2 anos a gente consegue trabalhar de uma maneira. Agora com 6, 7, até mesmo com 10 anos, ela já perdeu Olha uma quanto fase tempo. do desenvolvimento que a gente poderia ter intervido ali e ter tido um ganho maior, entendeu? fica a dica então, quando a Sim. gente observar um comportamento diferente, né, no filho, então vamos atrás. Né, procurem aí avaliação, informação. A informação é assim de suma importância, né, porque a gente sabe que um diagnóstico precoce é um adulto funcional, Exatamente. né? É somente E a gente, né, que está nessa como pedagogos em salas, né, a gente tem um contato com o aluno diferente com o pai e com a mãe, porque em casa ele é um filho. Então, às vezes, ele tem comportamentos que a mãe fala assim, tudo bem, mas às vezes a mãe não consegue ter outra criança para ela comparar. Uma referência. Uma referência, é isso mesmo. E aí, na sala, a gente que tem esse acesso, a gente tem que estar aberto a isso, entendeu? Então, a gente, como você falou, a gente tem que estar buscando, estudando dia após dia, para poder também levar essa informação para a família, né? Não levar realmente assim, ele é autista. Não, olha, mãe, vamos observar, vamos levar para uma avaliação, entendeu? Porque também faz todo o diferencial, né? Muito bacana. Com certeza. E se vocês forem deixar uma mensagem, né, para essas famílias, para até os outros educadores que trabalham com crianças com nível, né, do autismo, nível 3, o que vocês deixariam de mensagem para esses educadores ou para a família? O que vocês deixariam? Que nunca desistam. Exatamente. E que a base é o amor. Exatamente. Porque se a gente não tem o amor, a gente não consegue. Porque se a gente for falar, ai meu Deus, você conta a história, tem, né, amigos de faculdade que falam, não imagina, não sei o que, porque a gente tem o amor. A base é o amor. Então, quando a gente tem o amor, a gente consegue ir, a gente tem esperança, a gente acredita naquilo que às vezes tá além dos olhos, entendeu? Então, é transformador você ver assim, o trabalho, né? Como vocês falaram, você celebrar as pequenas conquistas, coisa que às vezes um educador, uma família não ia prestar tanta atenção, vocês celebram isso. Então, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe cada vez mais vocês, que venham muito mais professoras, né, com esse olhar, com esse diferencial, né, para olhar para essas crianças e realmente realizar um trabalho com muita empatia, com muita paixão e com muita dedicação. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Eu colocaria que assim, as famílias tivessem um tempo de qualidade com os filhos. Deixasse um pouco o celular, deixasse um pouco, né, tô cansado, tive um dia difícil no meu trabalho, mas aquele filho esperou o dia todo, muitas vezes, para ter o pai, a mãe ali, né? Então, fazer essa troca, dê um tempo de qualidade, brinque com ele, jogue bola, faça coisas que ele goste, né? Porque daí ele vai... Nós vamos fazer um podcast só sobre os malefícios do uso da tela. Porque, assim, o que nós percebemos é uma crescente, né? Assim, os pais deixando as crianças no computador, na televisão, no celular. Então, vocês não imaginam os prejuízos que isso está causando nas crianças típicas e nas crianças adultas. Porque esse tempo que eles ficam, né, no uso de tela, ele não é direcionado. Exatamente. Né? E ali tem até muitos estímulos que eu falo que são a concorrência com ele é desleal, porque ele é cheio de estímulo, mas se ele não for
direcionado e nada serve. E hoje conteúdos Fora os perigos, inadequados Perigos aí. que aí vai abrindo uma tela atrás de outra, e Aí eles aí... vão perdendo o interesse, né? Pela bola, Exato. pelo brincar. E aí eles já não sabem mais como chegar numa festa e fazer amizade com aquele colega. Por que não? Porque eles ficam perdidos. Exato. Então a gente tem que estar buscando sempre essa troca, perguntar como foi o dia, né? Exatamente. Ter um tempo de qualidade na hora da refeição, porque acontece Sentar muito, na né, mesa, disso. né? Porque um senta uma hora aqui, outro senta ali. Ah, eu como primeiro, tá depois você junto. come, não. Tem que ter isso tempo de mesmo. qualidade. E tem muitos assuntos ainda que nós iremos abordar aqui no Cast Zoom. Então, muito obrigada. Vamos brindar, meninas. Brindar aí a toda a dedicação de vocês. Sim. Muito obrigada e até o próximo episódio.